Vamos lá, gente. Muito boa noite a você que está conectado. Aliás, boa noite para quem está ao vivo aqui com a gente. E um abraço para você que está entrando agora aqui no YouTube, assistindo a gente aí. Seja muito bem-vindo. Estamos aqui para mais uma conversa do nosso Entre Nós, nosso discipulado online, nossas aulas, nossos papos aqui que acontecem semanalmente. E vamos lá, vamos para o nosso momento de aprendizado, de crescimento no conhecimento, né? Essa coisa tão boa que a gente tem vivido junto aqui cada quarta-feira, né? Como você já sabe, estamos trabalhando em cima do livro do professor Paulo On, e Deus falou na língua dos homens. Já fizemos muitas conversas aqui, estamos hoje entrando no capítulo de número 9, já eu apresento aqui um novo capítulo, mas como a gente sempre faz, eu vou dar aquela geralzinha muito rápida. Às vezes eu falo que vai ser rápido e acaba demorando, né? Porque eu me empolgo aqui, mas eu prometo que eu vou ser rápido na nossa conversa, que é uma recapitulação que eu sempre faço no começo de cada aula a respeito dos temas das aulas anteriores. Se de repente você entrou aqui no nosso discipulado online, é bom lembrar que a gente está sempre ao vivo às quartas-feiras, a partir das 8 horas da noite, tem um bate-papo, um momento de oração, depois a gente cai para dentro aqui da matéria, da conversa em si. Mas você está convidado para não só ficar pegando aí o repeteco, né? Eu sei que muita gente não consegue estar ao vivo, então por isso que está gravado aí para você. Mas caso você possa, aparece ao vivo aqui, que é sempre legal conhecer as pessoas, e a ideia também é criar uma proximidade, alguma coisa assim bacana. Então vamos dar uma geral sobre o capítulo 8, a parte 2 do capítulo 8 que nós vimos semana passada. Nós finalizamos uma geral muito bem feita pelo professor, inclusive, sobre os 400 anos de silêncio que existiram, né, melhor dizendo, entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo Testamento, né? O tema é bem interessante, 400 anos de silêncio, a página não tão branca entre o Antigo e o Novo Testamento. Por que o professor usa esse termo aqui, essa frase? Por que ele dá esse título a esse capítulo, especialmente no seu livro? Porque realmente nós não temos registros bíblicos sobre o que aconteceu. O cânon não registra isso, mas os livros históricos, muito confiáveis por sinal, nos dão um entendimento do movimento histórico que está ocorrendo, e Deus está trabalhando nesse movimento para desembocar no Novo Testamento. Então, semana passada nós falamos sobre o judaísmo tardio, digamos assim, que é o judaísmo que acontece, que se apresenta depois da volta de Israel do exílio, né? Temos o exílio babilônico, e é um momento de separação do povo, de destruição do templo, muita coisa acontece, e depois nós temos o movimento greco-romano, com a sua influência cultural muito grande, e tudo isso acaba influenciando a religião de Israel, que não é mais a mesma, em muitos aspectos, daquela que era antes do exílio, né? E aí surgem esses grupos, um deles é o grupo dos fariseus, o outro é o grupo dos saduceus e o grupo dos essênios. Essa foi a tônica da segunda parte do capítulo 8, que nós conversamos na semana passada. E através dessa viagem sobre a realidade desses grupos, nós pudemos perceber quanto que o judaísmo foi alterado nesse processo histórico que nós falamos. Eu quero ler, só para dar uma geral, acho que é uma ótima maneira de fazer isso, ler a conclusão desse capítulo para a gente entender melhor do que nós estamos falando. Diz assim o professor Paulo On: o período interbíblico é fundamental para compreendermos o mundo em que o Antigo Testamento termina e o mundo em que nasce o Novo Testamento. Esse intervalo de 4 séculos, silenciado pelo cânon protestante, mas claramente evidenciado pela literatura de Macabeus e pelo testemunho de Joséfo, aquelas fontes que eu falei agora há pouco, né, nos mostra o grau de complexidade política, social e principalmente religiosa em que os judeus estavam vivendo. As grandes crises do século V a.C., a saber, o exílio babilônico,
a crise gelada no século IV com a helenização e as sucessivas crises ocorridas dentro do contexto do mundo dividido pós-Alexandre mostram como os judeus tiveram de, ao mesmo tempo, manter-se vivos e praticarem a sua religião. Os 400 anos dizem respeito ao silêncio profético e canônico, não houve nenhum profeta, tampouco a redação de nenhum escrito inspirado e autoritativo. Todavia, os fatos e a história desse ato entre a Bíblia hebraica e o Novo Testamento não podem ser desconsiderados. Foi um momento em que o mundo era cuidadosa e providencialmente preparado para a vinda do Messias de Israel. Foi um período de 4 séculos em que Deus não emitiu voz profética, mas continuou falando na língua dos homens, nos bastidores da história. Depois desse interlúdio, estamos prontos para a segunda parte dessa sinfonia que nós acabaremos de ver, daqui a pouco nós veremos já já. Então esse foi o nosso papo da semana passada, uma recapitulação geral aí do capítulo 8, e a gente entra hoje no capítulo 9. Hoje nós vamos de capítulo 9 inteiro, hein, gente? Inteiro, e eu estou bem feliz pelo nosso progresso dentro do livro. Por quê? Porque nós agora entramos no mundo de Jesus. É isso aí, a partir de hoje, a nossa conversa tem a ver com a realidade da sociedade, a realidade da religião, a realidade de uma série de aspectos históricos do tempo em que Jesus está entre nós. E esse é o meu apelo para você. Preste atenção nessas coisas, porque elas explicam, elas nos dão embasamento para nós entendermos muitas coisas que acontecem com Jesus, com os apóstolos, muitas coisas que são escritas e registradas no texto bíblico, a partir do entendimento do que nós vamos dizer aqui hoje, ganham, né, uma explicação, um sentido que talvez a gente não tenha sem essas informações. Então vamos lá. O Novo Testamento e o seu contexto greco-romano. Essa é a tônica geral do capítulo 9 do nosso livro de cabeceira. O período intertestamentário transformou a religião judaica, né? Já falamos sobre isso. O contato com os povos mesopotâmicos, a começar com os babilônicos e depois com os medo-persas e persas, provocou uma transformação drástica, não somente na religião, como também no modo de pensar, de se pensar o mundo. É uma transição muito forte, muito importante, muito perceptível, principalmente quando o assunto é a cultura helênica. Nós já falamos isso algumas vezes aqui, mas é bom a gente frisar isso. Tudo isso mudou muito o jeito do homem pensar. E, claro, que a religião judaica foi afetada por isso. Portanto, compreender a macrocosmovisão grega, ou seja, a cosmovisão religiosa dominante, em relação à microcosmovisão cristã, a saber, a forma distinta de os cristãos e judeus entenderem a sua realidade à luz da revelação divina e da sua aliança com Deus, é fundamental. Então esse é um capítulo, perdão, em que nós vamos nos debruçar nesse aspecto, né? Uma visão macro da religião, do formato de pensamento religioso, das práticas religiosas, tanto da cultura grega quanto da cultura romana. É em cima disso que a gente vai andar no capítulo de hoje, tá? Então vamos começar com a religião grega. Aspectos muito importantes para entendermos o Novo Testamento vão ser ditos hoje aqui, preste atenção neles. A religião grega diz o seguinte, a nossa anotação é: as práticas religiosas gregas foram disseminadas pelo mundo mediterrâneo, junto com a expansão territorial e militar, capitaneada por Alexandre o Grande, que viveu entre 334 e 323 a.C. Entretanto, ao dominarem os povos, os gregos não aniquilaram as divindades dos dominados, antes acrescentaram a realidade religiosa dos povos ao seu panteão religioso. Olha que interessante. Quando o Império Greco-Romano, então, dominava alguma coisa, Império Grego, eles não aniquilavam
a religião daquele povo dominado. Pelo contrário, eles assimilavam, misturavam, né, todas as coisas, fazia uma bagunça interessante, né? Então, vamos destacar aqui pontos importantes dessa religião, da religião helênica. Primeira, é que era uma religião politeísta, né? O politeísmo, mais de um deus, eles adoravam muitos deuses. Segundo, ele não exigia, essas religiões, ou a religião, melhor, helênica, não exigia dos seus adeptos uma conversão. Não é a mesma percepção que a gente tem no cristianismo. Mais à frente a gente vai falar sobre isso, né? A pessoa não tinha que se converter, ela tinha, se ela quisesse seguir, ela seguia e adotava os princípios religiosos daquela religião tranquilamente. O proselitismo e a evangelização eram estranhas aos gregos. Então, essa coisa de se converter, né, de atrair, de evangelizar, isso para eles não era alguma coisa pensada, né? Não passava pela cabeça deles, porque cada um seguia o que queria. Não havia uma ênfase moral e ética associada à praxis religiosa. Cada um cuida da sua vida, cada um faz o que quer. Se você quiser servir tal Deus, você serve. Aliás, são muitos, daqui a pouco nós vamos ver isso. E você não precisa mudar a sua vida. Continue fazendo o que você faz, é só você seguir o Deus tal e por aí vai. A religião grega era entendida como o relacionamento entre os deuses e os seres humanos, com base na barganha de favores, benefícios materiais e temporais. Bom, gente, quem já nos ouviu falar anteriormente aí, a gente destaca bastante na forma de pregar na Casa da Rocha a diferença entre religião e evangelho, né? E aqui, essa descrição do livro nos dá um entendimento de que a religião grega, a religião helênica, se comportava como uma religião, valorizando a barganha, valorizando a troca, o interesse daquele que serve a divindade é o benefício que a divindade pode lhe dar para esse tempo, para o agora. Qual o benefício que essa divindade pode me dar? Bem característico de religião, tá bom? E, último ponto aqui, não havia qualquer literatura normativa. Existiam alguns textos e tal, mas eles não eram normativos. Olha, o que determina, né, como é que nós viveremos, qual o caminho que seguiremos, como faremos as coisas, como nos comportaremos, nada disso. As coisas eram na base da oralidade, um transmitia para o outro, um falava para o outro, e assim vai, tá bom? A origem da religião grega, diz assim o texto, a origem desses deuses e das aventuras mitológicas que os cercam são discutíveis, difícil saber de onde vem, né? Provavelmente foram a consequência natural do animismo ou espiritismo primitivo, nos quais objetos e forças da natureza eram divinizados e adorados. Mais tarde, os deuses foram vistos como seres distintos, descritos em categorias antropomórficas, com aparência de seres humanos e morando no ponto mais alto das montanhas gregas, tá? Só para a gente se lembrar, o animismo é uma crença ou sistema de pensamento que atribui vida, consciência e poderes a entidades não humanas, como animais, plantas, objetos inanimados e até fenômenos naturais. É uma forma de espiritualidade em que se acredita que tudo na natureza possui um espírito ou uma essência vital. Então a gente não tem muitas informações sobre de onde surgiu essa crença, esse tipo de crença, de onde surgiram esses deuses. Muito provavelmente foi em um movimento dentro dessa perspectiva do animismo, em que ele atribui divindade a tudo que há no mundo. Daí surgiram os deuses, e aí para frente se tornou, se apresentou a religião da qual nós nos referimos, tá? Vamos conferir um pouquinho sobre o mundo dos deuses gregos. Os gregos tinham um relacionamento intenso com os deuses, é verdade, né? A mitologia grega está aí até hoje, para a gente saber essa verdade, né? Entendiam que os deuses estavam em todos os lugares do cosmos,
e que os deuses faziam parte de todos os aspectos e elementos da vida. Eles tinham relação profunda com os deuses e dependiam dessa relação, melhor ainda, estendiam essa relação a todos os aspectos da vida cotidiana. Os gregos tinham à sua disposição uma miríade, ou seja, uma quantidade grande de deuses, a começar por aqueles mais famosos e também mais poderosos. Quem não se lembra de Zeus, quem não se lembra de Artemis, quem não se lembra de Hércules, está aí, né, na cabeça da gente. A gente que nem conhece muito disso, a própria cultura já nos traz, né? Até chegar aos deuses familiares, que tinha a ver com um culto aos ancestrais. Então, era Deus para você escolher. Qual tipo de Deus que você quer servir, você escolhe, tá? Eles tinham categorias, eles dividiam os deuses, a religião grega divide os deuses em categorias. Primeiro, deuses do Olimpo ou deuses olímpicos. Todo mundo se lembra desses, né? Os melhores. A gente pode tratar esse grupo aí como o Supremo Conselho de Divindades, é o STF da religião grega, né? São aqueles que moram lá no Olimpo, que são os mais poderosos e que têm a palavra final para decidir muitas coisas. Habitavam o Monte Olimpo e o templo, ou os templos a eles dedicados, tá? Os 12 principais deuses do Olimpo eram Zeus e Hera, a partir dos quais nascem os demais. Atena, Apolo, Ártemis, Poseidon, isso é famoso. Afrodite, Hermes, Ares, Deméter, Dionísio e Hefesto. A maior parte deles aqui a gente já ouviu falar de alguma forma. Os deuses gregos são eternos, mas não autoexistentes. Então, eles não, eles têm uma origem, né? Eles têm uma origem, mas eles não são criadores de si mesmos, como a gente viu aqui até na descrição acima, tá? Só a título de informação, tá bem. A segunda categoria são os deuses pan-helênicos. A palavra pan-helênicos, o termo, quer dizer todos os deuses gregos, tá? Essa é a tabela que você tem no seu livro, ou no livro que nós estamos estudando. Eu não vou ler aqui porque são muitos os livros, os deuses. Nós vamos ler alguns aqui. Afrodite, ela, deusa da beleza, amor sexual e fidelidade. Vamos lá para baixo, ó. Hera, deusa do casamento, mulher de Zeus. Poseidon, esse daqui é bem conhecido, né? Deus dos mares e dos terremotos, ou seja, só aqui a gente tem uma lista bem grande para escolher o Deus que a gente quer servir ou o Deus que atenda a nossa necessidade num devido momento, né? É assim que eles faziam. A terceira categoria é a categoria dos deuses regionais. Embora não tenham a mesma representatividade dos deuses do Olímpio, né? Eles estavam uma escala abaixo, eles estão associados a cidades e a regiões em que exercem seus domínios e zelam pelos seus adoradores. Deuses territoriais, né? E assim por diante. Eu achei muito interessante essa citação aqui, Atos 16:16. Ao chegar à cidade de Filipos, o apóstolo Paulo é incomodado por uma garota possessa de um espírito de adivinhação. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Tá? E aqui o grego usa um termo, tou, teon, como que é? Ipisistou. Eles anunciam o caminho da salvação. Então, olha só que interessante. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltando-se ao Espírito. Tá, ok, mas o detalhe vem a seguir. Ó. Embora à primeira vista pareça que a garota esteja se referindo ao Deus dos judeus, porque ela chama de Deus Altíssimo, ou a tradução é essa, né? Usada nas nossas Bíblias. A garota endemoniada, na verdade, estava se referindo a uma divindade local. Olha que interessante. Então, esse texto nos mostra essa realidade citada aqui pelo nosso estudo, de que existiam deuses regionais
E cabe esse destaque, porque eu também nunca li esse texto aqui, nunca o analisei. Aliás, vamos fazer isso, porque estamos estudando o livro de Atos, mas que interessante saber que, na verdade, ela não estava dizendo que eles estavam anunciando Deus Altíssimo. Ela usa aqui uma palavra, um termo, que se refere ao Deus daquela região. Só para constar, tá? Eu achei bem interessante isso. E a última categoria que nós temos aqui são os heróis, espécie de semideuses com poderes especiais. Na Grécia Antiga, os heróis eram seres mortais dotados de habilidade e poderes excepcionais. A partir da sua morte, tornaram-se seres imortais. Hércules é uma figura, né, mítica. Ele, depois da sua morte, é recebido no Olimpo, é o exemplo mais conhecido desse grupo aí, dessa categoria, tá? E a última categoria é o daimon, ou os demônios, é isso aí. Diferente da ideia neotestamentária de entes espirituais malignos associados a Satanás, os demônios gregos eram espíritos ou gênios relacionados a vários tipos de pessoas, deuses ou circunstâncias. Existiam os demônios bons e também os demônios da maldade, Kadodaemon. A lista de demônios é muito mais extensa que a dos deuses e semideuses. Ainda bem que a gente não tem essa lista, né? Nem quero saber qual é. Mas é isso. Então são essas 5 categorias de deuses que a gente tem aí na religião grega, tá? Os templos, é importante falar sobre isso, porque os templos, eles seguem a ideia dos povos do Antigo Oriente Próximo, porque eles eram locais de habitação dos deuses. Quando nós começamos lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que falamos sobre a cultura e a religião dos povos ali na região onde Israel depois se tornou Israel, ali no Egito, ali naquela região, nós citamos isso, né? Os templos, eles são considerados habitação, é o lugar em que o Deus se manifesta, os deuses se manifestam, se fazem presentes, né? A relação entre o mundo imanente e transcendente, portanto, se dava nos templos, onde havia essa conexão acontecia nos templos. Nos templos, a religião era praticada, era o lugar onde eles faziam as suas oferendas, as suas rezas, as suas práticas cultuais. Havia um lugar para se fazer isso, que eram os templos. E ocupavam o centro das cidades, geralmente, eram considerados importantes em termos públicos e religiosos. É aquele lugar que não é só um lugar religioso, ele tem também um aspecto social. As pessoas se encontravam lá, se relacionavam, era muito importante para a cultura, para a vida social dos gregos, ou de quem seguia a religião grega, os templos, tá? Os sacrifícios performados dentro dos templos tinham 4 funções básicas. Então, lembre-se, eles faziam sacrifícios e outras coisas do tipo dentro dos templos. Quais eram essas funções? Primeiro, honrar os deuses, especialmente durante as festas em homenagem a eles, tranquilo. Segundo, agradecer aos deuses por algum tipo de bênção material. Ganhei alguma coisa, resolvi algum problema, liberou um dinheiro aqui, deixou ir lá prestar uma homenagem aos deuses, né? Terceiro, aplacar a ira dos deuses e agradar-lhes com a finalidade de receber algum benefício material em troca. Olha só, barganha total. E 4, pedir algum tipo de favor. No lugar do sacrifício que custava muito, era possível fazer um voto. Olha que interessante. Era parte, inclusive, do cotidiano daqueles que seguiam a religião grega. Diversas coisas poderiam ser oferecidas como voto, inclusive para aqueles que desejavam alguma cura física, partes do corpo afetadas pela enfermidade feitas de barro e argila. Me lembrei aqui, não sei se cabe, mas me lembrei de uma igreja que tem muito grande aqui no centro de São Paulo, que eles têm um museu da cura lá. Então, as pessoas que são curadas, tem muita muleta, tem uma série de coisas lá. Me lembrei disso aqui. Só por conta dessa última citação aqui, né? Partes de corpos afetadas pela enfermidade feitas de barro e argila. Bom, não foge ao que a gente frequentemente está falando aqui a respeito
de religião, né, de práticas religiosas, tem as suas particularidades, mas de um modo geral é bem parecido com tudo que a gente conhece quando o assunto é religião, né? Os sacerdotes e as sacerdotisas tinham um papel importante, eles intermediavam essa relação entre Deus e homens. Sempre tem que ter alguém que aproveita dessa situação, né? Sempre tem que ter alguém que diz assim, não, pode deixar que eu vou fazer uma oração aqui, porque a minha oração, o Deus tal entende, a minha oração, Deus tal atende, né? E você não pode fazer sozinho, você tem que fazer algo através de mim. Quer chegar até o Deus tal, você tem que usar o sacerdote, a sacerdotisa, né? Além das práticas comuns, esses sacrifícios, esses votos, tudo mais, alguns realizavam a prostituição cultual. É bem frequente nesse momento histórico aí, e na religião grega, a prática da prostituição cultual, que consistia em que os ofertantes ou os devotos de tais entidades procurassem no templo daquela entidade as sacerdotisas, eram prostitutas cultuais. E lá no templo mesmo eles tinham relações sexuais, e a relação sexual era um culto àquela entidade. Ártemis, por exemplo, é um tipo de entidade que tem essa prática, e Paulo denuncia isso era muito forte naquela época, tá? Bom, essa é a base sobre a religião grega, bastante comum, né? Eu diria assim, não tem nada de mais, não tem nada de diferente. Vamos tratar um pouquinho sobre os romanos e as suas práticas religiosas, tá? É interessante que os romanos, eles prevaleceram sobre os gregos, né? Mas no âmbito da religião, preservaram o básico da mitologia e do sistema religioso grego, adequando-o às suas necessidades e realidade. Olha que interessante. Então, os romanos, todos nós sabemos que o Império Romano se sobrepôs ao Império Grego, e poderiam ter descartado a religião deles, mas não. Né? O que interessa? Isso aqui é interessante, esse sacrifício é bacana, esse Deus é legal, hein? Deus da guerra, a gente não tem, vamos pegar isso aqui para nós. É uma coisa bem interessante, mas é assim que os romanos agiam. Os romanos também adicionaram características como um sacerdócio, em que o próprio imperador atuava como pontifex maximus, ou sumo sacerdote. Então eles criaram essa casta bem superior mesmo. É interessante que tem um viés aí de olho na religião judaica, é óbvio. Eles olharam para a religião judaica, entenderam como é que funcionava e aplicaram isso na sua religião, na sua prática religiosa. À semelhança da concepção religiosa dos gregos, os romanos também incluíam seu relacionamento com os deuses em todos os aspectos da vida. Então, era alguma coisa que tomava conta também, quando o assunto é Roma, do dia a dia, né, da vida deles. Todos os deuses estavam relacionados com as mais diversas atividades da existência, não somente da humanidade, mas também de todo o universo. Eles atribuíam aos deuses todo o movimento do cosmos, né? Isso fica muito claro. E o politeísmo dentro do Império Romano, da religião romana, também era normal. Vários deuses, escolha aí qual que você quiser, tá? A despeito de uma adequação da religião grega dentro do mundo romano, estes foram responsáveis por uma inovação estranha ao mundo grego: a divinização e adoração da figura do imperador. Então, Roma dá esse passo, né, que é um passo muito sério mesmo. Já já eu falo sobre isso um pouco mais a partir de outra perspectiva, tá? A percepção dos antigos quando a ontologia do ser era mais flexível, tá? Tá errado aqui. A percepção dos antigos quanto à ontologia do ser era mais flexível do que na era moderna. Eu anotei isso daqui porque essa ideia de um ser humano que se torna Deus
Para nós hoje é assim, tá bom. Ah, sai daí, né? Por mais poder que a pessoa tenha, por mais conhecimento que ela tenha, para nós modernos, e para nós principalmente ocidentais, é uma conversa que não cola mesmo, por toda a construção cultural e filosófica que nós já carregamos, né? A gente sabe que gente é gente. Mas nessa época, nós estamos falando de 2000 anos atrás ou mais, né? Essa possibilidade existia, era uma flexibilidade quanto à ontologia. Ontologia é o termo teológico que nós usamos para falar sobre o ser, né? Naquela época, eles ainda eram mais flexíveis. Pode ser que um humano seja Deus ou um Deus, né? Então, eles adotaram essa prática sem muita dificuldade. As grandes conquistas militares e a dimensão global do poder dos governantes romanos foram canalizadas religiosamente na sua própria divinização. É óbvio, nós estamos falando do maior império que já passou pela Terra até então, né? O maior de todos os impérios. O Império Romano foi o maior de todos os impérios. E, veja bem, a pessoa que dirige, o homem que dirige esse império, que é inigualável, ganha uma notoriedade, uma admiração única. Então, realmente ele deve ser Deus. E o império canalizou isso para que a idolatria acontecesse diante do sucesso, diante da grandeza. Lembrando que nós estamos falando de religião. Quando o assunto é evangelho, as prioridades são outras, a ênfase é outra, o resultado na vida do ser humano é outro. Evangelho tem a ver com dar, com dividir, com diminuir, com entregar, com morrer. Religião não tem. Religião tem a ver com ter mais, conquistar, ser beneficiado. Essa ligação da divindade com o humano na religião tem por alvo estabelecê-lo da melhor forma possível dentro do ambiente da vida humana. Quem era a pessoa, ou qual era a pessoa, quem era alguém que, se você pensasse alguém que sinalizava ser muito abençoado por uma divindade, ou ter mesmo poder de divindade, o imperador romano preenchia muito bem essas questões. Por isso, né, esse caminho aconteceu tranquilamente. Olha só, algumas informações interessantes. Júlio César, de 100 a 44 a.C., foi deificado depois da sua morte em 27 a.C., aclamado como Deus por Augusto. É aí que a coisa começa, tá? Otávio César Augusto, de 63 a 14 depois de Cristo, sobrinho de Júlio César, por sua vez, foi divinizado após sua morte por Tibério César, que viveu de 42 a 37. Ou que viveu, não, que reinou, né, que coordenou, que foi imperador. O primeiro imperador que atribuiu a si mesmo o posto divino foi Caio César, o famoso Calígula. Tal ato foi anulado pelo Senado romano depois da sua morte, porque não dá, né? Calígula não dá para ser Deus, né? O cara era o demônio encarnado. Imperadores posteriores como Nero e Domiciano também se aventuraram nessa seara. Então, eles começaram a praticar isso e foi embora. Entrou dentro da cultura, do jeito de ser do império e foi embora, tá? Deixa eu só falar um pouquinho aqui, ainda em cima de toda essa realidade aqui, é que eu estou dando as aulas no curso Caminho das Letras, Caminho das Letras, lá na nossa escola de teologia, e a gente está estudando o Apocalipse, né? E é impressionante que no final de Apocalipse você tem a visão de João, a visão dada por Deus a João, que mostra a queda de Roma, chamada ali no texto de Babilônia, né? As pessoas não sabem que Babilônia lá está se referindo a Roma, e está se referindo a Roma através desse título, porque era alguma coisa muito perceptível aos judeus da época que conheciam a história e sabiam que Babilônia, como foi a Babilônia, como Deus operou em cima da Babilônia. E toda a opulência de Roma é impressionante, é denunciada. Toda a grandeza de Roma, toda
todas as ações inescrupulosas, todas as ações do mal que foram praticadas por Roma na exploração de pessoas, na construção de uma estrutura material inigualável e que seduziu as nações, tudo isso está ali no texto de Apocalipse, né? Mostrando a queda de Roma. E, com certeza, essa coisa toda aqui da adoração, da divinização do imperador, também está na conta de Deus e é um instrumento para condenação do próprio Império Romano, tá? Só para constar. Vamos pensar qual que é a situação dos judeus e dos cristãos diante da religião de Roma. Aos judeus não era imposta a obrigação de adorar os imperadores, uma vez que o judaísmo era considerado religio licita, ou seja, é uma religião lícita, uma religião que podia ser praticada, tá? Então eles não tinham essa obrigação. Os cristãos, particularmente no período após Atos, sofreram perseguições sistemáticas por causa da recusa a adorar a figura do imperador. E é importante a gente se lembrar que o evangelho, o cristianismo, ele nasce colado, né? Ele nasce ligado ao judaísmo. São judeus que agora servem a Jesus. Os próprios judeus, no primeiro momento, não entendem muito bem o que está acontecendo. Daqui a pouco esse tempo vai passando, eles vão percebendo isso. E para Roma é mais uma confusão, é mais uma seita judaica. Lembra que nós estudamos fariseus, essênios, saduceus, aí de repente aparece lá um grupo que fala que um tal de Jesus ressuscitou, os romanos não estão nem aí. Esse tempo de proximidade do cristianismo com o judaísmo, por certo lado, de uma certa forma, protege os cristãos, até que isso deixa de acontecer. E o cristianismo se descola do judaísmo. O judaísmo não tinha obrigação de adorar ao imperador, mas o cristianismo, sendo uma nova religião, de acordo com a visão de Roma, é claro, tem essa obrigação. E a situação se complica para com os cristãos que dizem, não, Jesus Cristo é Senhor. O rei dos reis não é Nero, não é o imperador, não é nenhum desses daí. O rei dos reis é Jesus Cristo, não é César, é Jesus Cristo. Isso coloca os cristãos em uma situação muito, muito, muito difícil, tá bom? Só que isso não acontece logo de cara, é só mais à frente, algumas décadas depois, aí o negócio complica e os cristãos são realmente muito, muito, muito perseguidos, tá? Domiciano, que era um verdadeiro capeta nesse sentido, né, foi o primeiro a tomar providências sérias e generalizadas para forçar a adoração de sua pessoa. A recusa dos cristãos em participarem provocou uma perseguição que foi crescendo em intensidade. Ele foi um dos piores imperadores nesse sentido, e ele matava mesmo, gente. Ele matava mesmo. Negócio muito sério, tá? Expressões religiosas individuais. Vamos agora dar uma geral, assim, nessa situação, tá? Os gregos e os romanos tinham uma atividade religiosa de âmbito mais particular, familiar e restrita. Fora dos templos, fora das ruas, longe do sacerdote, eles também tinham essa prática religiosa, tá? Elas eram relacionadas principalmente ao cotidiano, tipo assim, que decisão que eu tomo, compro isso, não compro, fecho esse negócio, não fecho, faço essa viagem, não faço, caso com esse, caso com aquela, coisas do tipo. Eles usavam esses deuses, eles consultavam esses deuses de cunho mais próximo, mais familiar, tá? Eram comuns, dentro dessa perspectiva, oráculos e adivinhação. As questões básicas estavam sempre relacionadas com o dia a dia das pessoas. Por exemplo, se um grego estivesse para tomar uma decisão, foi o que eu falei agora, desde vender a sua produção até vencer ou não uma batalha, os oráculos dos deuses eram consultados. Vai dar certo, não vai dar certo? Então, a categorização aqui acontecia também. Ou
astrologia e magia. Uma série de outras práticas religiosas dos gregos podem ser amplamente classificadas como atividades supersticiosas ou de magia. Essas práticas baseavam-se na possibilidade de manipular os acontecimentos da vida por meio de atitudes ou rituais, influenciando o mundo dos deuses e semideuses. Então, eles acreditavam na possibilidade de mexer nas coisas, né? De manipular as coisas através da astrologia, através da magia. Então não era só uma questão de visibilidade, de perceber para decidir, era também um caminho para mudar e alterar a realidade, tá? O que mais, gente? A crença de que os poderes sobrenaturais poderiam ser convocados para auxiliar os mortais possibilitou o nascimento de uma indústria prolífica, na produção de utensílios de encantamento, talismãs e amuletos, que eram comercializados. Onde tem religião, tem comércio, tem grana. Eram comercializados de forma livre, de maneira a incentivar a prática da superstição e da magia diretamente pelo próprio povo, sem a mediação dos agentes relacionados aos templos do panteão oficial. O Novo Testamento fala disso, né, gente? A gente deve se lembrar disso. O livro de Atos, por exemplo, apresenta-nos Simão, o mago, Bar Jesus, a jovem possessa de um espírito de adivinhação, os exorcistas em Éfeso e a queima de livros relacionados à magia. Então, só no livro de Atos a gente tem essas citações todas aí, mostrando como era grande esse movimento de idolatria, esse movimento de magia, de exorcismo, né? Isso era uma realidade. Paulo conviveu com isso aí por onde ele passava. Aliás, os apóstolos de um modo geral, tá? Vamos lá. Os romanos também herdaram as práticas supersticiosas e mágicas dos gregos, acrescentando elementos de sincretismo com as suas práticas religiosas peculiares. O emprego de fórmulas mágicas, consulta de horóscopos e oráculos, augúrios ou predições sobre o futuro mediante a observação do voo de pássaros, os movimentos do azeite sobre a água, as evoluções do fígado e da contratação de exorcistas e profissionais, peritos na arte de expulsar demônios. Todas essas práticas supersticiosas, além de muitas outras, faziam parte da vida diária dos romanos, né? Eles atiravam para todo lado, digamos assim, tá? Também temos o registro daquilo que o nosso livro chama de religiões de mistério. Posteriormente, os romanos desenvolveram uma série de outras práticas religiosas que comumente classificamos como religiões de mistério. Vou ler aqui a descrição que a gente tem no nosso livro, tá? Eles procuravam levar o iniciado a uma comunhão com o deus ou deusa adorado no culto. Em geral, prometiam uma vida consciente, eterna, em união com os deuses, o que outras alternativas religiosas não faziam. Elas ofereciam igualdade numa sociedade por demais estratificada e determinava rigidamente o lugar do indivíduo nas várias esferas da vida. À noite, numa floresta, senador e escravo podiam adorar juntos, como iguais espirituais, embora durante o dia um mandasse no outro. Além disso, tais cultos ofereciam esperança para as peregrinações através da vida, no mundo acossado por diversos terrores, aparentemente arbitrários, pois seus deuses não eram restritos a um local, pois eles próprios tinham empreendido jornadas através do mundo. Então, o que o nosso livro de cabeceira está dizendo aqui? Que dentro da religião romana surgiram essas religiões mais misteriosas, que tratavam mais de situações transcendentes. Veja só, isso é interessante. De modo geral, o devoto de um deus grego, ele tinha como objetivo resolver a sua vida aqui e só. Ah, se eu fizer um sacrifício para o deus tal, eu vou arrumar esse emprego? Vai, então eu faço. Não tem a ver com transcendência, tem a ver com prática que faz da vida agora, aqui e agora, melhor. Aqui nós estamos falando
de alguma coisa que tem a ver com transcendência, tem a ver com mistério, tem a ver com aquilo que eu não vejo, tem a ver com a própria percepção da existência humana. Veja que as coisas aqui são um pouco mais profundas, né? Tem a ver com uma eterna união com os deuses, uma participação nessa divindade ou junto com essa divindade. Então, há uma, eu não diria, eu acho que sim, uma evolução, talvez, né? Porque o homem começa, através disso, a contemplar as suas necessidades existenciais, né? Existenciais. Até então, me parece que isso não era muito comum, tá? É um ponto interessante. Dentro disso surge essa religião que é muito conhecida para aquela época. Se a gente estuda um pouquinho de teologia, você vai se deparar com isso. Ou se você faz uma leitura bíblica um pouco mais dedicada, você vai encontrar esse termo aqui, o gnosticismo. A ideia central do gnosticismo era baseada no dualismo proposto por Platão. Opa, olha aí a Grécia, olha aí a cultura grega, olha a filosofia mexendo na religião. Segundo o qual, o mundo das ideias se contrapõe ao mundo material. Ou seja, o mundo material é inerentemente mal, porque ele é material. É assim que Platão pensava. Ao passo que o mundo das ideias, ou seja, a gnose, era bom. Platão que criou essa percepção. Dualismo. Tudo que é material, tudo é ruim. Tudo é mal. É material, é mal. O que é bom é só o transcendente, é só a gnose. É só o, né, digamos, espiritual, para nós entendermos. Como é que eu alcanço isso? Através do pensamento, através da evolução. Tá? Esse dualismo, ele é muito forte a partir dessa proposição de Platão, ganha muita evidência e influencia o surgimento de religiões como o gnosticismo. Tá? O ascetismo, ou seja, a separação de tudo que fosse relacionado com a matéria, era uma direção possível para os seguidores dessa religião. Ou o hedonismo, que pregava a entrega às paixões do mundo físico, uma vez que não se podia atingir esse tal estado ideal de gnose. Então, o ideal é que eu me separe, o ideal é que eu pratique o ascetismo, a ascese. Mas como isso é impossível, eu vou cair no hedonismo, né? Vamos sambar, vamos embora, porque eu não consigo essa evolução. Sendo o corpo físico considerado essencialmente mal, era assim que eles pensavam, a única salvação possível é a alma libertar-se das amarras e da jaula do corpo, sendo essa libertação possível quando o indivíduo alcança a gnosis. Isso é, o conhecimento por meio de uma revelação secreta, dada apenas pelos membros da comunidade. Nesse sentido, o gnosticismo vê como uma aberração o conceito cristão de ressurreição do corpo. Nós, aqui aspas, somos muito influenciados por essa leitura, porque a nossa sociedade bebe muito, muito, muito na cultura grega, na filosofia grega. E a nossa religião, sim, o nosso cristianismo moderno, ele tem muito dessa influência. O corpo é pecador, a alma é pura, o mundo é pecador, a igreja é santa. Então a gente tem uma grande dificuldade de trafegar nesse mundo, criação divina, corrompida, sim, mas criação divina em processo de restauração como nós. Né? E Jesus vai fazer isso plenamente quando nós tivermos a parúzia, a segunda volta de Cristo. Mas essa interpretação das coisas nos afeta muito. Por isso que crente tem problema em curtir a vida, né? Tem problema em escutar uma música, porque essa música que é do mundo, não foi um cantor gospel que fez, ela nem fala o nome de Jesus. Por isso que o crente tem dificuldade de se relacionar com a cultura. Essa é a razão, pode ter certeza. Nós bebemos muito disso, isso influenciou a nossa espiritualidade, a nossa leitura a respeito do mundo e da vida. Inclusive aqui, você pode ver que o gnosticismo, ele não aceita esse conceito de ressurreição do corpo.
né? Por conta da percepção de que tudo é maldito, tudo que é material é maldito, né? Mas, até a metade do século XX, as principais ideias do gnosticismo nos foram transmitidas de maneira indireta e secundária, principalmente pelos grandes apologistas e pensadores dos primeiros séculos da era cristã. Entretanto, a descoberta de um grupo de documentos no Egito veio a confirmar os testemunhos antigos a respeito do caráter e das características desse movimento religioso. A chamada biblioteca de Nag Hammadi é composta de vários documentos gnósticos, muitos deles escritos e apreciados por comunidades cristãs no norte da África. Dentro desses documentos encontramos vários evangelhos apócrifos que nos narram uma história de Jesus com contornos essencialmente gnósticos. Evangelho de Tomé, por exemplo, e o Evangelho de Judas e tudo mais. Só trouxe isso aqui como uma informação complementar sobre o assunto, tá? No século I, o gnosticismo ainda não tem a força que terá mais à frente. Por isso é tratado como proto-gnosticismo, tá? Nós percebemos o gnosticismo já no seu auge, né? Ou no movimento que ele faz no decorrer do tempo. Lá no primeiro século, romanos e gregos, ainda aquilo ali é chamado de proto-gnosticismo, tá? Mesmo sendo um movimento inicial, o gnosticismo é repudiado nos textos do Novo Testamento, tá? O Evangelho de João, esse evangelho enfatiza a encarnação de Jesus como o verbo de Deus, enfatizando a realidade da humanidade de Jesus e seu papel como um mediador entre Deus e os seres humanos. Isso contrasta com a visão gnóstica que tende a negar a realidade da humanidade de Jesus. Meu professor de grego usava uma expressão bem interessante. Ele dizia que os seguidores do gnosticismo, eles enxergavam Jesus como se Jesus fosse um, puxa vida, holograma, sabe, assim, tipo um holograma. Não, Jesus não é carne. E João fala do verbo que se fez carne, ele está repudiando essa visão, tá? A primeira epístola de João também. Nesta epístola, o autor enfatiza a importância da verdade, da obediência aos mandamentos de Deus e do amor fraternal. Esses ensinamentos contradizem a tendência gnóstica de enfatizar o conhecimento esotérico e a salvação individual, né? Então, mais um contraponto. Que mais? A epístola aos Colossenses. Nessa carta, o apóstolo Paulo adverte contra as filosofias enganosas e especulações vazias, destacando a suficiência de Cristo e a sua posição como cabeça da igreja. Essa mensagem confronta as ideias gnósticas que valorizam o conhecimento especial e secreto para a salvação. Mas e aí? Depois de tudo que a gente viu, vamos dar um pulo aqui. O cristianismo é diferente em quê? Quando comparado a esse cenário todo que nós vimos aí. Primeiro, o politeísmo, né, gente? O cristianismo não conversa com isso. Qualquer pretensão a uma exclusividade de um Deus em detrimento de outro era tido como ato bizarro. Era justamente essa pretensão que o judaísmo e, posteriormente, o cristianismo demonstravam em relação à cosmovisão religiosa greco-romana, né? Eles adoravam muitos deuses, o cristianismo adora e serve a um Deus só. Ídolos. Diante dessa prática normal de veneração dos romanos em relação aos seus deuses, os cristãos tinham atitudes diferentes. Eles eram expressamente ensinados a evitar todos os tipos de reuniões religiosas pagãs. Os cristãos, semelhantes aos judeus, recusavam-se terminantemente a prestar qualquer tipo de reverência a ídolos. Estão lá as cartas de Paulo falando sobre isso, né? Para além da recusa, estava implícita a ideia de que os ídolos eram divindades falsas em relação ao Deus de Israel e o seu ungido, o Cristo, tá? Tal rejeição foi fonte de problema, de vários problemas para os cristãos, né? A história já mostra isso, tá? Ethos. Ethos é o termo que tem origem na filosofia grega, se refere à ética, aos valores e à credibilidade de uma pessoa, organização ou comunidade. É o caráter moral e ético que é atribuído a alguém ou a um grupo com base em suas ações, comportamentos e reputação. Então, o nosso professor usa esse termo para dizer que o cristianismo tem um ethos diferente, uma forma de se viver diferente.
né? Então essa palavra cabe muito bem aqui. O modo de vida dos judeus, o modo de vida dos judeus e, e seu monoteísmo era difícil de ser assimilado, pelos romanos. Mas os cristãos levam esse sentimento a outro patamar. Além de os cristãos apartarem-se de todos os costumes religiosos ancestrais, eles se diziam detentores de outro ethos, cujo elemento visível era a igreja. Eles vivem de forma diferente. E subservientes a um rei superior a César, que era Jesus de Nazaré. O ethos do cristão é diferente. Ele vive de forma diferente. Essa vida diferente é manifesta na igreja, na comunidade local, e ainda declaram que servem a Jesus e não a César, né? Muito diferente. Ainda dentro desse aspecto, os cristãos eram vistos como contraventores que colocavam a sociedade de pernas para o ar. É isso aí, eles não entendiam nada, gente, eles não entendiam. Os cristãos são vistos de um jeito muito diferente. As práticas judaicas eram justificadas por serem praticadas por judeus, mas um romano convertido, que abandonava toda a sua vida religiosa para viver o ethos cristão, era demais para os romanos. Por isso que quando um romano se convertia ao cristianismo, era uma loucura. E por isso, talvez, entre outras coisas, que a própria população romana pega ódio muito sério contra os cristãos e vibra e celebra, fica feliz quando os cristãos são mortos lá no Coliseu, porque o que os cristãos propõem realmente é algo muito diferente. É claro que, aos olhos dos seus irmãos cristãos, a grande barreira do ethos havia sido superada com o evento Cristo. Cristo chegou, tudo mudou. Porém, aos olhos dos compatriotas romanos, era não somente incompreensível, mas também inaceitável que os convertidos ao cristianismo abandonassem todas as suas práticas tão caras a essa sociedade e, por consequência, toda a sua cosmovisão. Era muito difícil para eles entenderem isso, tá? Ainda dentro do assunto, a partir disso e dessa dificuldade, os cristãos, eles são chamados de ateus. Olha que interessante. Os romanos, quando alguém se convertia, para eles era tão difícil compreender essa mudança de vida, o abandono de todos aqueles deuses para adorar um Deus só. Ah, então você é ateu. Né? Se você não adora os deuses da nossa civilização, do nosso império, então você é ateu. Só pode ser. Era assim que eles pensavam. O ateísmo na cosmovisão romana não era a negação da existência de Deus ou dos deuses, conforme nós definimos hoje em dia. Pelo contrário, ateísmo significava uma atitude seriamente irreverente contra os deuses. Você abandonou os deuses que você servia para seguir Jesus, então você é ateu, assim que eles pensavam, tá? O Deus dos cristãos é transcendente, mas é imanente. Absoluto, mas se relaciona com o humano imperfeito, sem intermediários. Para os que vivem segundo a cultura religiosa grega, isso não faz um menor sentido. É muito para a cabeça deles, gente. O Deus dos cristãos é o criador de tudo e está agindo para reparar o erro humano. Essa ideia se contrapõe diretamente à cosmovisão greco-romana, na qual não havia nenhum senso de pecado e, consequentemente, nenhuma necessidade de salvação. Olha, gente, que diferença! A religião que era vivida por essa sociedade greco-romana e o seu pensamento é muito distinto do pensamento do evangelho, do cristianismo, né? Nem em pecado, nem em necessidade de salvação eles acreditavam, tão diferente era o pensamento deles do evangelho do cristianismo. A figura de Jesus Cristo. 1 Coríntios 8, 5 e 6 diz: pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. É a declaração de Paulo, né? Jesus é o elemento que distingue o cristianismo do judaísmo e demais crenças. É interessante, né? Em muitos aspectos, aqui você ouviu eu dizer
que o judaísmo e cristianismo. Judaísmo e cristianismo. Em muitos aspectos, sim. Né? Por quê? Porque o cristianismo vem do judaísmo. Né? Ele advém do judaísmo. Ele é a sequência da obra divina. Então, em muitos aspectos, nós temos paralelos tranquilos e sem problema nenhum. Mas quando entra a figura de Jesus, o Senhor de tudo, o Deus encarnado, aquele que Paulo diz aqui, o único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e de quem nós dependemos e por quem nós vivemos, tudo muda. A figura de Jesus é esse elemento, né? A vinda do Cristo é o elemento que distingue o cristianismo de tudo. Tá? Paulo diz aos seus leitores que, ainda que os gentios digam que exista uma miríade de deuses, para nós cristãos, há apenas um Deus e um só Senhor, que é Jesus. A parte mais sensível da distinção entre essas cosmovisões é realmente a figura de Cristo. O ato de chamar Jesus de Senhor questiona a visão de que o imperador romano era o verdadeiro rei e senhor sobre todas as coisas, tá? O reino de Jesus também é diferente, né, gente? Jesus não se opõe a Roma. Quando eu digo isso, não se opõe a geograficamente, politicamente, como é que eu vou explicar isso? Ao reino humano. Né? Jesus não se opõe ao reino humano, mas ao que está por trás de tudo, ou de todo o império, que é o reino das trevas. Jesus mesmo diz que o reino dele não é desse mundo. Então, essa percepção é importante para nós. Jesus não veio para tomar o lugar de César. Jesus não veio para derrubar César e assumir o poder. Aliás, esse é um problema com os discípulos de Jesus que acreditavam nisso. Lembra? A dificuldade que eles tinham, porque eles esperavam, puxa, agora vai, ele vai sacar a espada, levantar um grande exército, nós vamos derrotar Roma e Jesus vai reinar e eu vou sentar do lado dele. Não, não é isso. Não se trata disso. Se trata de uma oposição ao sistema. Uma oposição ao reino dos homens. Jesus não quer saber de poder. Jesus não quer saber de política. Essa ânsia que nós temos, igreja, de ocupar lugares altos, Deus vai nos levantar lugares altos. Jesus não está preocupado com isso. O trabalho de Jesus é muito mais nos bastidores, no coração humano, do que em cima do poder, do que disputando poder, do que objetivando o poder, né? Poder humano que eu digo. Então, Jesus também vem com essa realidade e ela não é nem sequer compreendida, porque Jesus morre através de uma ação do povo judeu, da liderança religiosa de Israel, que vende para Roma, que apresenta para Roma a Jesus como um contraventor, como alguém que, olha, cuidado com esse cara, ele vai fazer uma revolução e vai derrubar, e vai dar trabalho para vocês. Então, pronto, vamos matá-lo. Né? Os líderes judaicos vendem a figura de Jesus para Roma desse jeito. Ela é comprada por Roma desse jeito. Mas longe de ser a realidade, Jesus não queria nada disso, porque o reino dele não é desse mundo. É o céu que chega até nós. É o reino de Deus que vem, é a oração, vem a nós o teu reino. Esse é o reino de Jesus. Está em todo lugar, está no meio do poder, está no meio da pobreza, está no coração de quem é seu súdito, né? Conclusão. A microcosmovisão cristã, que permaneceu merecendo o prefixo micro nos seus primeiros 2 séculos de existência, contrapõe-se radicalmente à macrocosmovisão greco-romana, o que levou a um movimento nascido na periferia do Império Romano a alcançar o coração desse império em um intervalo de 1 século. Só pode ser explicado pela ação direta do Espírito Santo. Nasce pequenininho, explode e se torna a própria religião do império, né? É louco isso. Entretanto, essa expansão foi um acontecimento histórico distinto de todas as expansões religiosas que tivemos a partir de então. A guerra que foi travada entre o cristianismo e o paganismo greco-romano foi basicamente no campo da cosmovisão. Opa! Aí, apertando o botão errado, desculpa, gente. Vou continuar aqui.
É a segunda parte da conclusão. O cristianismo foi distinto especialmente pela inclusão pragmática de Jesus como elemento central dentro da sua religião e das suas práticas. O evangelho pregado dentro do coração da Grécia, Atenas, pareceu uma ideia bizarra que fora de qualquer sentido e fora de qualquer sentido num primeiro momento. O discurso de Paulo em Atenas, gerador de intensa discussão entre estoicos e epicureus, produziu comentários hostis e debochados. O que está tentando dizer esse tagarela, conforme Atos 17 e 18? Já na exposição sobre Deus dos judeus, que havia enviado seu filho para morrer, os gregos ficaram ainda mais confusos, uma vez que a ideia da ressurreição era inconcebível na mentalidade deles. É justamente nesse sentido que Lucas comenta. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram a esse respeito, nós ouviremos amanhã, Atos 17, 32. Por fim, dirigindo-se à própria igreja instalada na província grega, Paulo afirma: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é loucura para os gentios. 1 Coríntios capítulo 1. O Novo Testamento apresenta a mensagem de Cristo e dos apóstolos como algo completamente diferente em relação ao mundo religioso dos gregos. Da mesma forma que a religião dos hebreus se colocava em contraposição a toda forma de pensar e viver do Antigo Oriente Próximo. Essa escritura dos cristãos do Novo Testamento herda essa peculiaridade e a aplica para o seu contexto. O avanço do cristianismo nos séculos posteriores vai demonstrar que a alternativa oferecida pelo Evangelho, a microcosmovisão, superou e substituiu em grande medida a macrocosmovisão grega, até então reinante. E assim nós encerramos a nossa conversa de hoje, meus caros amigos e participantes desta conversa. Aguinha? E uma conversa rápida antes de chamar vocês. Espero que tenha dado para vocês perceberem e terem a resposta de muitos porquês, né? Essa é uma visão bem interessante, né? Bem interessante. Onde o evangelho chega? Qual é a arena em que o evangelho se apresenta? Qual é a cultura? Qual é a religião ou as religiões presentes ali? E como isso é difícil, como o evangelho ele chega propondo algo até então nem sequer, nunca ouvido. E isso traz para a gente um background muito importante que faz com que a gente tenha a capacidade de perceber muitas coisas dentro do próprio texto bíblico do Novo Testamento, coisa que talvez a gente mexa aí nas próximas aulas, tá bom? Fecho o meu microfone e abro para vocês, fiquem à vontade. Comentários, perguntas. Mito, assim, só fazendo observei algo engraçado, né? Quando você diz, quando você estava se referindo aos deuses, né? E aos deuses de Roma, etc. Eu estava vendo o comportamento até do cristão da pessoa quando ele se converte ao cristianismo, ao protestantismo, o tanto que a pessoa acaba levando desse comportamento romano, sabe, para dentro do próprio cristianismo, né? Digo isso muito voltado mais para o neopentecostalismo, né? O tanto que as pessoas acabam sendo dependentes do sacerdote, dependentes, sabe, disso tudo, até para questões mínimas da vida, assim, sabe? Eu fiquei percebendo isso. E depois, quando a gente começa a ter acesso a um evangelho reformado, a uma teologia reformada, o tanto que isso se torna mais evidente, assim, sabe? De que a gente não precisa tanto ficar dependente disso, sabe? Eu percebi esse comportamento, sabe? Porque por muitos anos eu fui assim, eu fiquei, cara, olha, a gente era de uma vertente católica, aí depois a gente foi para o protestantismo, e, tipo assim, o que mudou?
apenas, não, ao meu ver, né, o que mudou? Apenas a, a, as figuras, sabe? A gente só transicionou as figuras de dependência religiosa. Achei isso muito viagem, cara. É, a religião, ela está presente na história humana, né? A partir do evento Cristo, a partir do evento Jesus, quando Jesus se manifesta, quando ele vem, quando ele nasce, quando ele se faz presente entre nós, essa, essa maneira de pensar o Evangelho, de viver o Evangelho, se contrapõe a tudo que existia até então, até mesmo dentro, observando a religião de Israel. O Evangelho ele é absolutamente inovador nesse sentido, né? Porque Israel se perde na sua relação com Deus e se transforma em uma religião morta, tanto quanto essas religiões que nós citamos aqui, né? O operacional era um pouco distinto, você tinha o templo, você tinha as leis, você tinha os sacrifícios, mas o homem com o seu coração corrompido, ele se comporta, ele vive, ele enxerga as coisas como qualquer outra religião. Olha que coisa interessante. Porque o problema está sempre no coração do homem, né? O coração do homem é que é o grande problema. Então, quando Cristo vem e o Evangelho se apresenta na sua totalidade, a gente chama isso de cristianismo, né? É algo realmente novo, mas nós continuamos cometendo o mesmo erro. Nós, seres humanos, continuamos criando a nossa religião a partir da própria vinda do Cristo. Essa é a nossa má capacidade, a capacidade má que nós temos de reinterpretar o texto de forma errada e transformar tudo, ainda que tenha sido dado genuinamente por Deus através da pessoa de Cristo, a gente consegue complicar a coisa, né? Mas mais uma coisa, Mito, que eu queria só deixar, não sei se é isso, mas quando você falou a respeito de quando a pessoa ela se tornava ateia, né? Quando eu me tornei ateu, essa romano, né? Ou não sei. E aí o que eu achei interessante é que é o seguinte: faz muito sentido isso agora. Não sei se está correto, né? Seria o seguinte: a pessoa não deixou de acreditar nos deuses. Ela fez pior. Ela ela sabe que os deuses existem, mas esses deuses que existem, eles são mentirosos. Eles existem, mas eles são mentirosos. Ou seja, acho que era pior a pessoa dizer que os deuses que as pessoas acreditavam eram mentirosos do que falar, eles não existem. Aí o pessoal ficava bravo mesmo. Eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? É, como a gente leu lá, o termo ateu para os romanos era utilizado quando alguém realmente abandonava, desprezava, deixava de acreditar. Essa é uma boa forma de pensar, né? Então o cara, ele ofendeu os deuses porque ele não acreditou mais neles e adotou um outro caminho, no caso, né, citado aqui o cristianismo, pronto, ele virou ateu. Era uma forma de expressão da parte deles, diferente da gente, né? Ateu hoje pra gente é quem não acredita em ninguém, ou nenhum deus, ou nada desse tipo. Mas para os romanos era aquele que ofendia e deixando de acreditar nos deuses. A sua colocação é pertinente, sim, com certeza. Bom, então tá bom, gente. Eu agradeço a presença de todos aí, espero que tenha sido uma conversa boa, esclarecedora. Nós ainda temos uma trajetória boa, mas eu já vou dizer para vocês que o nosso próximo livro, eu não estou achando aqui, nós vamos estudar juntos o Drama das Escrituras, tá? É a minha proposta para vocês. São 3 livros que eu gostaria que a gente seguisse estudando, né? Isso vai ficar como vídeo aí para quem quiser depois. É esse daqui, o Drama das Escrituras, que é uma leitura muito interessante da Bíblia inteira. Nós vamos ler juntos e aprender a ler a Bíblia inteira juntos e perceber o que é que cada parte da Bíblia está tratando, vai ser muito legal. E depois a gente vai fazer alguma coisa sobre cosmovisão cristã, isso é lá na frente. Mas já avisando vocês aí,
Logo, logo eu coloco um link lá no nosso Telegram, falo com vocês e dou a dica para adquirir esse livro aí, quem quiser, quem puder, tá bom? Para a gente poder fazer o nosso próximo ciclo de estudos. Mas ainda tem um tempinho pela frente, é só uma dica, tá bom? Valeu, gente, obrigado por todos estarem aqui. A gente vai orar, pedindo que Deus faça essa conversa sair da mente para ir para o coração, que é o mais importante, né? E espero que tenha sido bom para vocês, tá bom? Senhor, muito obrigado pela conversa que nós tivemos hoje, que ela tenha sido a minha expectativa boa para os meus irmãos, alimentando o coração, esclarecendo coisas e fazendo com que o Evangelho se torne cada vez mais precioso para a gente. Perceber o teu movimento no meio da história, perceber tudo o que o Senhor fez, é realmente para alimentar o nosso coração e deixar a gente mais apaixonado ainda por Ti, pela obra que o Senhor fez por nós. Então faz isso na nossa vida, Senhor. Muito obrigado. Faz o nosso coração se distanciar dessas práticas religiosas que a gente gosta de viver, infelizmente, mesmo diante do Evangelho e da realidade do Evangelho. Protege o nosso coração e nos ajuda nisso, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um beijo, gente. Boa noite para todos. Quarta-feira a gente está junto aí, tá? Valeu, um abração.